Bem-vindos ao canal Peixe Grande, esse canal maravilhoso. Esse canal que é um oceano de possibilidades. Tô surdo, cara. Esse Sinusite atacou semana passada, fechou. Agora tá muito estranho falar com toda essa empolgação que o nosso diretor pediu. Parabéns. Mas tudo bem. Mas tô sentindo o esforço. Mas estamos de volta com mais um episódio, não é, Peixão? Esperamos número 26. 26. E estamos com o Ganza hoje. A gente já vai trocar uma ideia com ele. Eu sou o Campo Grande. Tô aqui ao meu lado, Peixão. E vamos falar um pouquinho dos patrocinadores, Luquito. Põe da tela, ó. Curtir, compartilhar, já vai no comecinho que não esquece, hein, galera? É isso aí. Você que tá assistindo a gente agora, você vai clicar no curtir, já compartilha com o coleguinha e se inscreve. Ajuda a gente a chegar aí nos 500 inscritos. Tá bacana demais o acompanhamento de vocês, né? As nossas estatísticas estão muito boas. Estamos com mais de 11 mil visualizações, Peixão. O que é bacana, né? Que beleza. Pro tamanho do canal. Já é 2 pratinhas, ó. 2 pratinhas. População inteira. 2 população inteira da pratinha. Já virou moeda. Mas vamos lá. Via Permuta, @viapermuta.uberaba.araxá. Se você tem uma empresa grande, uma empresa pequena, a empresa grande quer ajudar ali a menor, a empresa pequena está precisando daquele help em permuta, é muito bacana. Procura o Júlio, Júlio Dário, procura o Júlio que ele vai fazer uma avaliação para vocês, para ver se vocês se encaixam, como funciona. E é muito bacana, pode ter certeza que vai ajudar demais vocês. E a novidade, sempre lembrando que falou que viu o Via Permuta aqui pelo canal, você vai ter uma condição especial. Já pensou que você ia fazer uma propaganda assim na sua vida? Jamais pensei e tô achando que não tá servindo muito não, hein? Tô esperando o resultado. Liga lá pelo menos pra você saber como é que funciona. Exatamente. Ajuda ele, ajuda a gente e você vai ter só vantagem. É isso aí. E o próximo, Vila Gestão Imobiliária, foi a festa da Vila agora, na semana passada, a festa bombou, arrebentou a boca do balão. O Juliano veio aqui, falou que ia ter a festa, teve a festa e a festa arregaçou, foi bom demais. Não, conta pra nós os resultados aí, passou a meta? Batemos a meta. A Josi, que foi a grande campeã. Mas a outra vez da festa foi ela também, não foi não? Eu acho que foi, né? A Josi tá sempre em primeiro lugar, resumido. Cola na Josi. E ela ganhou um carro, por ter sido a maior vendedora. Tivemos o sorteio de 3 motos também. E eu não ganhei nenhuma das 3, nem na sorte. Já era de se esperar, né? As motos foi na sorte? As motos foram na sorte. Que isso, parabéns pro chefe, né? O chefe arregaçou porque a gente fez por merecer. Claro, então, muito obrigado, Juliano. Claro. Valeu a Vila Gestão Imobiliária. E parabéns de hoje, hein? Mais uma vez. Aí. Ano que vem... Espero estar lá. Moleque. Vila Gestão Imobiliária, onde tem sempre o imóvel buscando por você. Acompanhe nas redes sociais e é viligestãoimobiliaria.com.br. Também Caricanecas Araxá. A canequinha aqui do Ganza já tá na mão, mas ele ainda vai participar da prova final para receber ela, né, Peixão? Brutal kill. Muito legal. O apoio aí do Fernando com a Caricanecas. Caricanecas Araxá, @Caricanecas Araxá. Acompanhe eles lá. Façam o seu orçamento. Época boa agora, ó, amigo oculto, festa de fim de ano da empresa. Excelente presente para vocês aí. É muito legal. Não, e você sabe que se às vezes você não quiser, se a pessoa for meio machucada, não quiser pôr a foto, não precisa não. Não precisa pôr a foto não. Aqui colocou e melhorou bastante minha cara, então por isso que eu aceitei, né? Porque o trabalho foi muito bem feito. Mas eles fazem todo tipo de desenho lá. Pra caneca também, tem garrafinha, tem um monte de coisa. Copo duplo. Eu ia falar, mas passou. E, por final, Espaço Ecosenso, que você tá acompanhando, provavelmente assistindo a gente agora, já saiu um videozinho novo.
Não tá acompanhando, porque teve umas falhas aí nesse teve uma falha. Fiquei ruim semana passada, né? Será que vou ter que mostrar o atestado? Aí teve gente que já postou até o diploma. Então, Espaço EcoSense. Esporte, saúde, sustentabilidade, um jeito diferente de lazer e esporte em Araxá. Conheça o trabalho deles lá também. @Espaço EcoSense, muito bacana. A gente tá fazendo funcional lá, né, Peixão? Mas tem piscina, tem beach tênis, tem futevôlei, tem esse espaço corrida, funcional. tem natação, velho. Não, e rolou um rock agora, nessa semana passada, final de semana tá movimentado, teve campeonato de vôlei, enfim, tá sempre muito movimentado. Eu achei muito doida a conversa aqui, lá surpreendeu bastante. O espaço é diferenciado. Então, se você tiver interesse, fala com a Patrícia e com o Vinícius, Projeto que tá bacana Verão demais. aí que é nosso. É isso aí. Verão Fechou? 2037. Propaganda aqui do nosso bonezinho também, da nossa lojinha. Se você quiser. A gente precisa sortear, hein, Luquito? Vai no canal Peixe Grande, né? Vai lá no canal Peixe Grande, que eu vou colocar o link da lojinha lá, colocar o link aqui embaixo também para você que tem interesse no nosso bonezinho. Papai Noel vai passar por aí, né? Cabe umas 2 melancias aqui nesse boné. Papai Noel vai sortear Vai sortear. Semana que vem vamos ver se vem o especial de Natal aí, né, Peixão? Quem vai vestir de Papai Noel? Ainda bem que dessa eu escapei, então. Eu acho que é o Vitão, hein? Papai Noel inclusivo. Mas é isso. Mas eu fiquei até chocado, foi de Papai Noel. Fui lá no shopping Uberaba, só. Papai Noel lá, coitado. Se for claustrofóbico, Papai Noel tá ficando né, dentro. Bicho, caramba. Eu não vi isso, não. Tá dentro de uma redoma de plástico, assim, parecendo uma coisa utópica, tipo Jogos Vorazes, sabe? Um bicho. Não me encostem, suas crianças imundas. Mas é isso. Então, isso aí, tamo pessoal. junto, Ganza. Finalmente bateu a agenda, conseguimos, né? A nossa agenda tá cheia e a agenda dos nossos convidados também. E o Cera, que já tem um bom tempo que nós estamos tentando encarar. Cara, foi muito louco, né? Esse semestre começou leve, mas deu uma engatada agora no segundo trimestre desse ano, cara, desse final de ano. E, bicho, tô quase enlouquecendo. Vim aqui, a gente terminou as aulas a semana retrasada, né? E tá aqui agora, tá sendo um descanso maravilhoso, porque, cara, tá violenta a coisa, assim, sabe? Com muitas coisas surgindo ao mesmo tempo. Mas acho que acontece assim, né? A gente prova no fogo mesmo. A galera lá chorou muito final de ano, pedindo aquele pontinho, dando um chocolate. Cara, eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Eu sou cheio de história, gente. Às vezes eu vou ficar parecendo um Forrest Gump aqui, né? Contando história pra caramba. Mas quando eu comecei a dar aula, cara, na hora que dava essa hora do ano, eu postava uns memes, assim, tipo, do corpo morto no chão, falava assim, já lancei as notas. Saca? Aí a galera falava assim, socorro e não sei o quê. Aí botava lá o Kevin do Esqueceram de Mim com aquela cara de susto, assim. E aí, daí falava, ó, já lancei as notas e etc. Era sempre nessa brincadeira, né? E no começo tinha mesmo esses pedidos de ponto e etc. Agora, com a pandemia, as coisas ficaram meio assim... complexas, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, até vou fazer uma apresentação aqui. Eu sou o Ganza, né? Renato Ganzaroli, né? Mas meus alunos e todo mundo me chama de Ganza, eu não faço questão do nome completo nem do título honorífico, né? Diz assim, professor, mestre, doutor Renato Ganzaroli. Então, eu sou o Ganza, sempre sou, sempre fui, sempre vou ser. E leciono aqui na Universidade de Direito há 8 anos já. Vai fazer 8 anos no comecinho do ano que vem. É muito tempo, tá louco. Já é muito tempo, Já né? é muito tempo. 10 formado em 2009, fiquei advogado em 2012. E a partir daí foi uma loucura, né, a vida. Mas desde sempre, estudamos na mesma época lá da faculdade, eu e o Campo. Sim. Alguém vingou da turma. Exatamente, sempre tem alguém melhor, né? Salvo mas uns ele não é da 2 ou mesma 3. turma. Né? Ele formou em 2009, eu formei em 2011, mas a gente se conhece dessa época da faculdade. Não tem como, né? 2 personalidades expansivas, assim. Não só na personalidade, mas no espaço corporal que ocupa, né? Então... E no tempo também, ocupar o mesmo tempo, o mesmo palco, o mesmo faixa de visualização, não tem jeito. Cara, foi muito louco. E aí eu começava a fazer isso, né?
Então, já entrando nesse assunto de educação, que era uma coisa que eu falei para o campo que eu estava a fim de falar, a gente passou por uma reforma do ensino, entre aspas, por conta da pandemia, né? E falando um pouco papo de professor assim, e hoje meio que acabou esse negócio de pedir ponto, porque, afinal de contas, todo mundo faz a prova igual pelo WhatsApp ou consulta no Google, né? A gente não tem mais um sistema de verificação de aprendizagem em que a pessoa possa testar os seus conhecimentos de maneira direta, assim, e acaba virando a OAB, né? Para quem é do direito. Então, durante o período da universidade, os alunos se enganam com as notas de prova, né? Às vezes trazem isso mais como uma coisa de vaidade. Olha como eu tirei 10 em todas as matérias e não sei o quê. Mas na hora de fazer prova, né, a grande maioria, claro, não generalizando, a grande maioria está copiando e colando coisa do Google, né? Pega a resposta, parte da pergunta e cola no Google e já vem a resposta. Você né? que está assistindo agora, que é aluno do Ganza, está tomando essa direta, não é nem direta. É uma direta bem no meio da fuça mesmo. Né? Toma atento, galera, que o mundo lá fora não é essa fantasia que vocês vivem na universidade, onde você tem acesso ao professor e fala assim: eu não entreguei meu trabalho, pelo amor de Deus, me dá prazo. Né? Vai falar pro juiz lá, pedir que você perdeu o prazo da petição para você ver, né? Sim. Então, às vezes a gente... Não sei se a gente faz bem ou mal, sabe? Sendo, aceitando certas questões acadêmicas assim, do que a gente bater o martelo, né? Sim. É claro que a vida acadêmica, a universidade, o momento de errar é ali, né? Mas parte disso está um pouco também com a sinceridade com a qual você encara aquele estudo, aquele mercado que você vai entrar, né? Acho que a pessoa entra na universidade meio que sem saber o que vai fazer depois, né? E aí fica perdido depois que forma, né? Eu sempre quis ser professor, então eu já tinha mais ou menos o caminho que eu ia trilhar. Mas a galera ainda reprova ainda? Ou eu não reprovo ninguém. Tá? Aliás, eu nem corrijo mais as coisas. Né? Que doideira. É outro caso louco, né? Cara, essa turma que passou agora de primeiro período, que foi no primeiro... A gente é um ponto fora da curva aqui, né? Éramos, porque agora meio que a gente entrou na curva mesmo, né? Mas a gente conseguiu... no trabalho feito durante muito tempo, junto com a coordenação do professor Bruno, a gente conseguiu, né, fazer diversos... Bruno BBB. A gente conseguiu... ele é maravilhoso. É o Beckham do direito. Então... São várias histórias, né? Agora eu vou ter que contar do Beckham do direito também, né? Vou me esforçar para levar minha caneca. Né? E aí, cara, o negócio foi o seguinte... A forma como ele conduziu a coordenação do curso de Direito nos últimos anos, né, em que ele teve à frente, a gente conseguiu uma turma de 70 alunos em plena pandemia. Numa universidade privada, sabe? Isso é uma coisa completamente a ser estudada por qualquer coisa de marketing ou de gestão ou de qualquer situação nesse sentido, porque quando estava todo mundo achando que o mundo ia acabar, nós enchemos uma turma com 70 alunos de primeiro período. Né? Então... Esse desempenho frente à coordenação, né, que ele entregou para nós mostra um pouco da força da ideia do universo do curso de Direito. Né? Então, a partir daí, o cara entra na universidade e a gente tem problemas nessa questão de reprovação. Né? A gente não pode simplesmente bater o martelo, vou reprovar, vou fazer aquilo, vou fazer... essas coisas, porque eu mesmo, né, me tornei uma pessoa que não me preocupo muito com essa questão de reprovar agora, na hora. Porque o mercado vai cuidar dessa pessoa lá na frente. Então, não sou eu que sou o pai da pessoa para dizer assim, olha, pelo amor de Deus, cansei de implorar para o povo assistir aula e essas coisas. Sim. Então, comecei essa turma, né? E aí dei um trabalho... um trabalho sobre questões de pandemia, né? Então, tema em alta, fortemente vinculado ao direito e à organização social e resolução de conflitos, né? Aí eu trouxe esse trabalho para dentro da sala de aula e falei assim, olha, o que você se sente a respeito disso? Porque existe uma diferença nessa pergunta, sabe? Eu posso dizer assim, o que o direito considera correto
E aí nós temos um lado para ir, e eu pergunto para você, como é que você se sente com relação a isso? É claro, né, o sentimento carrega uma subjetividade, e a ideia é que a pessoa possa expressar em palavras essa subjetividade, né? Então, se você tem a habilidade de contar uma história, de narrar um fato, essas coisas, você está à frente de 99% das pessoas que estão naquele mesmo espaço de você, né? E aí, cara, eu fui lá e falei isso, né? Gravei uns stories no meu Instagram na época e, assim, putaço, pode falar palavrão aqui? Pode. Putaço, sabe, com o lance, porque eu perguntei como que a pessoa se sentia com relação àquela matéria e ela copiou o trecho da matéria do Google e colou na minha disciplina lá. O que ela sentia? O que eu estou sentindo? Tipo, eu amo todos os meus alunos, saca? Essa menos um pouquinho. Né? Mas eu amo todos os meus alunos, cara. Mas a hora que isso aconteceu, saca? Eu falei assim, não acredito, velho, não acredito. Que porra é essa? Que porra é que eu tô lendo? Porque, bom, eu tenho uma turma de primeiro período. Uma turma de primeiro período, né, salvo raríssimas exceções, eu não vou encontrar um discurso jurídico muito elaborado. Eu vou encontrar erros de português, eu vou encontrar algumas incongruências. É para isso que a gente serve na faculdade, né? Para moldar a forma como você escreve juridicamente falando. Sim, como é que você expressa os seus sentimentos juridicamente falando, né? E a pessoa copiou tudo aquilo do Google, sabe? Então, ela não teve a condição, né? Não estou julgando a aluna, porque todos fizeram isso, né? Porque não teve a condição, ou às vezes será que também não deu uma viajada, ficou com medo de falar que o sentimento tá errado. Ficou com medo de errar. Com certeza Sim, é isso. tá sentindo errado. Né? Vou escrever aqui e tô sentindo errado. Com certeza é um medo aí em volta, né? Eu falo condição, mas não é condição financeira ou social, não. É a condição de se expressar mesmo em palavras, né? Construir pensamentos ordenados e essas coisas. E aí, bicho, os meninos acham que engana a gente. Mas na escola que vocês estão estudando, eu e o Campo fomos expulsos reiteradamente. Sabe? Então, as artimanhas que vocês usam hoje, achando que vão fazer aquilo, né, para receber uma nota maior, não sei o quê, são artimanhas que nós não só fizemos, como inventamos. É por aí. Então, eu fico nervoso de ver o meu truque sendo usado contra mim. Tipo Cavaleiro do Zodíaco, né? E esse truque não funciona 2 vezes contra o mesmo professor. E aí, de repente, eu vou lá e aí eu faço assim, eu já tô dando a dica, viu, pessoal? Eu copiei a primeira frase da resposta da aluna e colei no Google. Fiz igual ela fez com a pergunta, né? Então, eu colei a primeira frase da resposta, coloquei no Google, saiu a resposta inteirinha dela, sem alterar uma vírgula. Você printou foi um a tela Ctrl+C, Ctrl+V, ipsis literis, né? Totalmente literal. E eu virei e falei assim, cansei. Cansei dessa vida, não quero mais corrigir. Não vou perder meu tempo corrigindo artigo de Google. Se o aluno quiser falar para mim como ele se sente, o que ele representa, né? O que aquela matéria representa para ele, eu vou ter o prazer de me debruçar sobre o trabalho e corrigir. Agora, eu não vou corrigir artigo de Google mais, sabe? Então, se você vai fazer isso, cara, que você resolva lá na frente no mercado, sabe? É uma decisão consciente que você está tomando, mas você não consegue entender as consequências dessa decisão. E vai ser bem lá na frente, né? Vai ser bem lá na frente. Bem lá na frente. Bem lá na frente, porque você vai... É a história, uma das né? minhas consequências é não trabalhar com direito hoje em dia, porque eu não dediquei. E foi chegando no final, já tava desinteressado. Mas e seu primeiro encontro com ela? Depois disso aí tudo, você passou por isso. Você foi ver a cara dela Não sei quem é. Não sei quem é. Por quê? Porque é aula online, 100% online. A pessoa não abre a câmera. Não tem o rostinho dela no portal pra eu ver. Sabe? Eu não tenho... O e-mail é @Mateuzinho dela.
O rei delas, arroba outlook.com. Então não sabe de porra nenhuma. Não sei quem é. Se eu passar pela rua, não vou saber. Vai ser um completo anonimato. Então, mas rolou um sabão pra todo mundo no dia? Rolou um sabão pra todo mundo via Instagram, né? Eu falei no Instagram e falei assim, ó, por que vocês não dão certo? Por que tem 83% de reprovação na UAB? Sabe? Porque a faculdade não te ensinou nada? É porque o AB é uma carrasca? Ou porque você copiou todos os seus trabalhos? Sabe? Eu fiz isso e tomei na bunda, né? Por causa disso. Eu passei de terceira na UAB. Eu não fui um aluno brilhante, não era um aluno frequente, gostava muito de movimento estudantil, ficava envolvido com isso o tempo todo. Saca? Matei aula pra caramba. Também, movimento estudantil no bar de frente. Movimento estudantil no bar de frente, não sei o quê. Faculdade à noite. É assim, saca? Tive assim em todos mesmo. esses lugares e todas essas Mas você sempre foi muito mais dedicado. Eu sou nerd pra caralho, né? Faz parte, assim, é. de ser diferente de mim, assim, que eu fiz, cheguei no final porque tinha que chegar. E, assim, fui capaz porque acho que ainda resta um fiozinho de inteligência ali. Quando você Será que eu começou, posso você estava falar? com quantos anos? 18. Então, aí eu acho que é outro problema que a gente enfrenta, saca? 18 é pouca maturidade para você decidir sobre um curso como Direito. Sim. Eu, quando entrei na universidade de Direito, já era mais velho. Porque eu tinha na minha cabeça, desde menino, que eu ia ser professor. Desde menino. Assisti uma aula de uma professora de História em Uberaba, eu morava em Uberaba, e falei assim, não, eu quero ser essa pessoa. E aí falei assim, isso acabou virando parte da minha decisão profissional. Eu já entrei na faculdade de História, fiz História na UFG, antes de fazer Direito, porque eu não sabia que dava para ser professor de universidade. Entendi. Na minha visão limitada, né, eu achava que ser professor era professor escola. de ensino médio. E aí depois entrou na universidade. Eu falei assim, nossa, então dá para ser professor de universidade, né? A gente não tinha esse contato Quando você ainda. fez História? Quando eu fiz História. Aí, por E diferenças... formou e tal? Não formei por diferenças ideológicas, sabe? De cara, Entendi. assim, ó. Eu não me senti colocado naquele mundo da Universidade de História. Vinho Né, e então- pimentinha? É o dia que tava falando aqui? Não. Da calorada de História? Cantina das Trevas. Que era o galão de vinho e pimentinha. Lembra? Lembro de alguém que comentou. Eu. Aquele vinho francês famoso, Sanguet de Bois. Sangue de Bois, esse mesmo. Então, Não curtiu. essas coisas não curti, né? Não me senti conectado ali ao curso. Era novo, né? Tava com 18 anos também. Então, aí E fui embora. eu fui muito influenciado pelo meu pai para fazer o direito e tal. E assim, por fim, tô aqui Na fazendo- dúvida, né? Por Na fim, tô dúvida. aqui fazendo podcast, que é o que a gente sempre fala. Tô na dúvida, faz o podcast. É tipo. Não, mas eu falo assim, na dúvida você resolveu fazer Direito, que era o caminho que seu pai seguia também, né? E aí não foi legal. Mas enfim, isso eu comentei no dia que o Bruno veio, comentei sobre isso, mas a gente não falou sobre essa questão da idade. Isso não é discutido. E a gente não a gente não sai do ensino médio, por exemplo, com alguma coisa mais ou menos direcionada, o que seria muito legal, né? De ter noções e Eu tal. acho que Tem uns chegou a corno pizza ali, lá, né? hein? Eu acho que é o. Chegou a pizza. Que isso? Essa pizza tá grande, mas chegou de. Eu acho Furacão, que é o carretão Carreta Furacão. Carreta Furacão. É isso aí, podia patrocinar nós, é que a gente fala, ó, Carreta Furacão tá lá parado, esperando vocês, com o Fofão, O fofão dando Popeye. mortal lá. Mas enfim, aí esse direcionamento do ensino médio para a faculdade é legal, é interessante você falar isso, porque na minha vida tem tudo a ver mesmo, de só fui, fiz, e depois vi que não era. Cara, a pessoa tem que ter uma... Pega muito? Quer que dá uma... Não. Não, pra ver Só que- vai. Cara, a pessoa tem que ter uma vivência antes de entrar numa universidade, sabe? Tipo assim, eu hoje sinto a necessidade, aproveito mais o curso de Direito hoje, com 37 anos de idade, do que eu aproveitei 13 anos atrás, quando eu estava na universidade, sabe? Boto fé Então, demais. existe uma maturidade, até na dedicação sobre o ensino, Sim. sobre o estudo, sobre o que você quer fazer, sobre quais os próximos movimentos tomar, sobre a necessidade de você se sustentar sozinho, né? Sem estar na casa da mãe, não sei o quê.
Então você precisa de ter uma vivência dessas para você aproveitar melhor o curso de Direito. Essa extensão do terceiro ano do colegial, que nós chamamos de faculdade hoje no país, está formando uma geração de pessoas completamente frustradas com a vida, com a carreira, com as coisas, com a universidade, com os instrumentos e etc. Né? Então nós temos uma crise muito grande com relação a isso. Eu falo que eu me sinto bastante nesse balaio aí. Porque existe uma pressão, né, cara? Sim. Existe uma pressão. Eu amo de paixão wrestling. Sabe WWE? Não. The Undertaker e John Cena e o The Rock lá. John Aqueles... Cena! Nunca assistiu? Quantos anos você tem, Peixe? 33. 33. Então você foi mais ou menos criança na mesma época. Nas manchete, antes de Cavaleiros do Zodíaco, passava Super Cat. Eu lembro só do Cavaleiro do Zodíaco. Super Cat era uma versão brasileirada do WWF, né? Que era o World Wrestling Federation lá na época. É que os Hoje caras é fingem WWE. que lutam, mas não pode falar que eles fingem. Mas como é que Senão chama eles a vêm luta aqui lá, mostrar. Chama wrestling, luta livre. Super Cat, Telecat, um monte de coisa assim. Telecat, Isso. que era na minha cabeça era o nome. Então, cara, quando a gente vê isso, né? Lembrei isso. Tinha o Barbudinho que tinha um bigodão assim, lourinho. É o Hulk Hogan. O Hulk Hogan? É esse mesmo. Então, eu sou literalmente alucinado com isso, saca? Adoro essa lutinha, né? É mais um teatro do que uma luta em si. Torceu pro Trump aquela vez ou não? Nas eleições? Não, tinha o Trump lá na luta. Ele teve, né? Ele, inclusive, é Hall of Famer. Né? Eles premiam as participações especiais de grandes celebridades. Eu não vi essa do Trump. Hall of Famer. Não, ele não luta mesmo, né? Ele dá uma notícia lá, parece que ele dá uma cadeirada no cara, uma coisa assim. Aquelas participações que o maluco só Porque chega... o Vince, né, que é o dono da companhia, era lutador. Então os dois são bilionários, né? Aí eles devem ter lá um lugar pra eu quero aparecer no seu Fizeram collab e tal. O Trump era um entusiasta de boxe, luta, essas coisas, né? Ele financiava muitas lutas de boxe, não sei o quê. Mas aí, cara, se eu estivesse vivo com 13 anos de idade hoje e estivesse consumindo wrestling pelo YouTube ou pela televisão, eu saberia que era aquilo que eu queria fazer da vida. Entendi. Saca? Então eu falei assim, eu queria ser wrestler. Né? Aqui, ó, quantas vezes a gente já não tacleou banco de praça, né? É verdade. E brincou de lutinha ali na Praça do Dom Bosco, bebaco na saída do Tantra, né? Com o Igão também, Com o daquele Igão. tamanho. Então, lutando sambo. Lutando na sambo. praça. Não é à toa que a gente não pegava ninguém. Né? Exatamente. Que a imagem era essa. Era que eu absolutamente essa, né? a minha é assim até hoje. Não, mas você, Igão, ia dar um quebra-pau louco, hein? É. Já viu uma luta do Igão e o Marão? o Igão e o Arão. Eu tenho medo de lutar com o Igão, porque a gente malhou junto um tempo, né? E ele tem uma força absurda por causa do rugby. Né? E eu tava tentando escalar aquela montanha, né? De peso que ele anda lá, mas não dou conta, não. Então, vamos dizer assim, que entre eu e o Igão a gente tem que resolver na diplomacia. Mas o Marão eu dou conta. Vem cá, Marão. Então, e aí... final de ano aí. Já pode fazer a primeira rinha de entrevistados do Peixe Grande, né? Tá na moda, né? Fazer uma luta de boxe. A gente tem uma rinha aqui, inclusive, não pode falar, mas depois, na hora que acabar aqui, a gente fala quem que é essa rinha que a gente pensou que você conhece os dois. Mas enfim. Eita. Pesado. Se você sabe quem é, Corta essa aí, editor. Deixa o comentário. Mas olha pra você ver, você tá falando uma coisa, e aí agora, você morando em Araxá, que dia que você ia ter acesso a esse tipo de treinamento, ou de brincadeira, ou de treinar pra um dia chegar na TV e fazer um negócio mas ele desse? nem sabia, né? Então, nem sabia. Eu não falo sabia assim, que é o dava sonho, pra né? ser isso, entendeu? A gente consumia antigamente essas coisas e falava assim, igual eu falando, não sabia que dava pra ser professor de faculdade. Só acontece lá na televisão, né? Muito longe. Só que essas referências de profissão hoje mudaram, né? Então hoje o cara não quer ser advogado, né? Às vezes até quer ser, né? Mas encontra um sucesso maior em YouTube, TikTok, ou celebridades instantâneas, influenciadores, né? A forma de ganhar a vida mudou muito. Aí pega o advogado que faz o TikTok lá falando do processo, às vezes ele ganha mais dinheiro ensinando, se é que pode dizer assim,
com a exposição dele do que É o caso de Mansão Jurídica, né? Vai ter um reality show de advogados. Eu acho que eu vi isso, Você viu cara. isso? Eu vi só o panfleto. Como assim? Vai ser... Não, então, inventaram um reality show, vão botar um monte de advogados e professor de direito dentro de uma casa, né? Vai todo mundo andar com vadimeco embaixo do braço, né? E você não pode fazer isso porque tá escrito no artigo 184 do Código Penal. Você não pode citar isso aqui, né? Ah, eu tenho que ir primeiro porque a gente fez um contrato social do reality show. Deve ser uma loucura, né? Um trem completamente desprovido de qualquer inteligência. Não, mas advogado é muito doido. Eu faço assim, eu sou dentista. No curso de especialização entrou o advogado querendo fazer o curso para ele entender o processo para saber se ele poderia pegar cliente dessa galera. E a turma lá não deixou ele fazer não, velho. Quando descobriu que ele era advogado, eles capinou com ele. O cara queria se infiltrar. Para aprender a técnica mesmo, para ele saber reconhecer se foi erro ou não. Caramba, velho. Nossa, você estava motivado, hein? Tava motivado. Motivação é tudo. Aprendam esse exemplo. Que isso. Mas não conseguiu, que pena. Mas pode outra faculdade dar certo. Mas tem livro, tem tutorial no YouTube, Sim, tem sim. tudo isso. Agora né? tem tudo, né? Mas então, e o Bruno BBB teve aqui com a gente, falou dos direitos humanos. Você também tem uma parte de direitos humanos aí? Eu tenho, mas vamos Com dizer, ele ou é diferente? a minha corrente é diferente da dele, né? Entendi. Então, eu poderia dizer assim que a minha corrente é minimalista, né? Porque eu sou libertário e anarcocapitalista e não sei o quê. Né? Acredito no dinheiro e nas trocas voluntárias e no individualismo. São coisas em que nós temos um pensamento oposto, né? Sim. O Bruno, acredito eu, ser mais coletivista, né? Defende direitos humanos amplos. Eu também defendo, mas os caminhos Não é o... Sim. para a gente chegar no mesmo objetivo são caminhos em que tem traços diferentes, né? Bacana. De percorrer. Então eu gosto dessa parte de direitos humanos, né? Com certeza gosto, mas acaba que a forma como a gente chegaria lá, para mim, é totalmente diferente da forma com que o professor Bruno, né, meu querido amigo Bruno, ele defende. Inclusive, falar em Bruno, né, vou levantar a sobrancelha aqui para contar a história do Beckham do direito. Essa é boa. Você conhece essa história? Não conheço, não. Você viu o Bruno Ele aqui, é primo, né? né, do Eu sou Bruno? o primo dele, velho. Então você vê a estirpe e a elegância que ele habitualmente se apresenta nos lugares, né? Sim. Na hora que o Bruno chega assim, a terra para de rodar, né? Porque ele tem uma presença muito grande, né? Uma postura, uma elegância, né? O Bruno é um ser humano fantástico. Falo isso de piada pela liberdade que nós temos na amizade, né? E aí, o Shimu um dia Shimu falou tá assim... no Mato Grosso Tá agora? no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, em Coxim. Bacana demais. Federal de lá. Passou um concurso e, enfim, tá lá. Legal. E aí, na época, né, a gente estava um grupo muito, muito unido, todos nós, porque a gente estava colhendo os frutos desse trabalho que o Bruno vinha liderando, né, de fortalecimento do curso aqui. E aí eu vou fazer a minha dissertação de mestrado, dia 25 de março de 2018, no auge, pleno auge da greve dos caminhoneiros. Não tinha combustível para comprar, não tinha como passar nas estradas, estava tudo bloqueado. E o Shimu organizou o ciclo de estudos criminais aqui naquele ano, que deu nessa data. Né? Felizmente coincidiu na data da volta de um juiz militar para Belo Horizonte. Né? Ele ia pegar o avião em Uberlândia, então a gente foi de carona com ele. E a gente tudo de terno, né? E não sei o quê. E justificou isso a gente furar o bloqueio. Né? 2 alunos nossos que eram policiais foram de escolta para a gente poder passar o bloqueio. E aí, a hora que chegou lá, os caminhões tudo na rua, falou assim, ó, tá cheio de promotor e juiz militar no carro aí, você vai querer caçar confusão com esses caras? Saca aí, não, o que é isso? Não, senhor, etc. Né? Então, aí abriram, Está você, o Bruno, esse juiz? Eu, Bruno, o Shimu, o juiz militar lá, os policiais, etc. Né? Então a gente deu lá deu uma carteirada. Uma carteirada, passamos, cheguei em Uberlândia. A universidade tinha reservado um quarto no hotel pro Bruno lá, que a gente usou de base, né? A gente chegou cedo assim, minha dissertação era só à tarde. E eu já naquela expectativa da dissertação, né?
eu tava parecendo um gambá atropelado 10 vezes na rodovia, né? E o Bruno tava sem um fio de cabelo fora do lugar. Aí ele falou assim, não, eu vou visitar uns amigos aqui, parente que mora aqui e tal. Eu falei assim, não, beleza, Bruno, vou dar mais uma lida na dissertação e etc. A gente encontrou no hotel meia hora antes de subir, que é perto da faculdade. A gente encontrou no hotel. Eu molhei o cabelo assim, para poder ficar mais ou menos apresentável, né? Para minha banca. E o Bruno vestiu o terno assim, cara. De repente ele tava limpo. Totalmente limpo e totalmente arrumado e cheiroso, saca? Assim, o cara se transformou, né? Na hora que ele pôs o terno, falou assim, meu Deus do céu, né? Um padrão inatingível. Aí eu lembrei da história do Chimu, né? O Chimu contou uma vez que o Roberto Carlos foi dar uma entrevista. O Roberto Carlos, lateral da seleção, sim. Foi dar uma entrevista e perguntaram pro Roberto Carlos, né? Qual que era o jogador mais difícil de ser marcado, né? Que ele marcou durante toda a vasta carreira dele. Qual que foi o jogador que ele achou mais difícil de ser marcado? Ele falou assim, o mais difícil eu não sei, porque a minha marcação é muito boa, pesada, melhor do mundo e não sei o quê, mas o mais cheiroso foi o Beckham. A gente entrava no campo, né? Passava 90 minutos assim, cara, eu saía de lá fedendo igual lixão e o Beckham cheirando lavanda e fragrância de rosas, né? E eu falei assim, pronto, o Bruno é o Beckham do direito, né? O Bruno é o Beckham. Porque bastou ele vestir um terno ali, que ele estava completamente pronto, né, para apresentar, sustentar perante o STF. E eu parecia aqueles advogados mendigos, assim, andando de chevette. E passou? Passei. Ah, moleque. Ele foi meu examinador, né? Eram duas pessoas isso, na né? banca da Universidade Federal e um convidado, que foi ele. Por causa do título, né? Ele era doutor, ele já era doutor naquela época, né? Então eu convidei ele gratamente aceitou, fez umas pontuações muito interessantes e parte do meu trabalho era sobre liberdade de expressão, né? Que é um dos direitos humanos fundamentais. E que hoje tá super em voga, é um assunto que tá assim, só se fala nisso, né? Em rede social, Mas não pode falar, né? É, Só se fala nisso, mas não pode falar. mais ou menos, né? Fala, acaba que todo mundo fala. Ah, é difícil, né? Hoje você acredita no jurídico, assim, lá em cima? Não acredito. Mesmo? Não acredito. Eu acredito que a gente tem um direito que passa por uma crise moral sem precedentes, assim, sabe? Eu acho que ela é meio social também. Mas o universo jurídico nos últimos 30 anos é um universo focado em aprovar pessoas para concursos públicos. Então eu dou para você fórmulas na universidade. As minhas aulas que fazem mais sucesso são aulas de leitura comentada do código, que é um saco. Eu morro de sono em dar essa aula. Eu dou essa aula na mesma empolgação que a gente começou aqui, né? Eu falo assim, o artigo 1º do Código Penal fala, ninguém será, etc. Sabe? E aí O Vitão dando aula, deve ser assim, né? Que o Vitão dá aula de música e dorme. Mas por quê? Porque às vezes a gente não tem o vocabulário básico para entender umas questões mais aprofundadas, né? Outra coisa que eu falo sobre maturidade, né? A gente chega lá sem o vocabulário básico jurídico mesmo para entender algumas questões mais complexas. E os concursos, quando cobram essas questões mais complexas, cobram frases, né? Você decorar frases. Sim. Então, quem disse o quê? Qual filósofo falou o quê? Não tem espaço para eu ampliar a discussão e falar, vamos fazer um debate principiológico sobre a liberdade de expressão? Onde que ela surgiu, como que ela precisa ser defendida, né? Quais são... ela é um direito humano, ela é positivada e permitida pelo governo, né? Ou eu posso falar qualquer coisa, ou eu posso pensar qualquer coisa. E aí tem esse filme que fala sobre isso e esse livro que comenta. Então, mas isso já não é página virada na Constituição, liberado geral? Deveria ser. Mas não é. Ou mas a visão é diferente? Deveria ser, assim, para não tentar encher o saco de vocês com juridiquês, né? Assim. Mas deveria ser, por quê? Porque todo o sistema interamericano de direitos humanos, né, tem uma convenção chamada Declaração de Chapultepec
dos princípios da liberdade de imprensa. Você junta isso com o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Declaração Interamericana da Liberdade de Expressão e a ADPF 130, que é um julgamento do STF. Né? Se você junta tudo isso num balaio, o que nós percebemos? Né? São duas coisas que a gente precisa entender. Que todo mundo é livre para falar o que quiser, não podendo haver censura das palavras. Mas esse livre para falar o que quiser não é isento de responsabilidade. Sim. Se a pessoa falou bosta, vai ter que ser punida por isso. Sim. Né? Então vai ter que receber a punição adequada no crime ou no dano que causou. Com certeza. Então isso é papel passado. Outra coisa que fala, né, nesses instrumentos, e aí, é claro, na Constituição, de que as pessoas públicas estão sujeitas a um escrutínio maior da sociedade. Vamos dizer que, pela natureza pública da sua vida, por exemplo, de um vereador, de um prefeito, de um ministro do STF, né, por esta natureza pública, o direito à liberdade de informação ou à proteção da honra, né, precisa ser mais ou menos flexibilizado. Então, chamar o Bolsonaro de corrupto, ou o Lula de ladrão, ou o Alexandre de Moraes de ditador, essas questões, em tese, estariam permitidas pela legislação. Porque trata-se de um direito de crítica do qual a gente não pode... De opinião, né? Não de direito julgamento. De crítica e opinião que a gente não pode prescindir dele. Então, a sociedade ela evolui na crítica, ela evolui no debate. E estes novos desdobramentos que se falam sobre o princípio da liberdade de expressão estão impedindo que a gente desenvolva justamente essa parte. Porque eu fico com medo de falar. É o que você falou assim, eu posso falar? Você pode, mas não pode. Mas quando você pode, você deixa de poder um pouquinho, assim, às vezes, sabe? E aí, de repente, você até pode, dependendo de quem você for. Mas se você não for uma pessoa X, né, você não pode. Esse que é o foda. Então a gente criou um sistema, sabe, completamente pervertido do que a liberdade de expressão poderia falar. Então tem certos assuntos que a gente tem que evitar na sala de aula. A gente evita assunto aqui. Tem assuntos que nós precisamos evitar aqui. Há críticas sobre determinadas pessoas que a gente não pode fazer, sabe? E a gente vê isso, e eu vejo isso de maneira triste. Porque, como defensor dos direitos humanos, né, eu acho que um dos mais importantes é a dignidade que está na capacidade de você expressar o que pensa. E falando sobre isso, até de tipo assim, da gente falar aqui, né, o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu não lembro, num desses episódios para trás aí, eu comentei com o Rafael Rios, comentei alguma coisa com ele com relação ao vereador X, e aí ele falou, melhor a gente não falar, porque tá em processo e tal, não sei o que. E a gente queria ser um pouco polêmico, ainda tinha uma coisa, o Peixão mais do que eu, da gente tentar ser um pouco mais polêmico, puxar um assunto, uma coisa assim, e é engraçado como naturalmente, né, não sei se você percebe da mesma forma, hoje a gente gravando o episódio 26 com você, a gente evitou de ficar entrando em polêmica, em assuntos polêmicos, e tentou ser de uma forma mais leve, né? Igual a sua explicação aqui agora, sem ficar entrando muito. Porque parece que vai ofender alguém. Alguma coisa vai ofender Eu fui alguém, contratado como parecerista num processo de um ex-prefeito aqui de Araxá, que tinha um grupo de WhatsApp em que as pessoas debatiam sobre política. Aí determinada pessoa, né, falou uma frase, essa frase foi interpretada como uma ofensa, e isso gerou uma indenização em favor do ex-prefeito no valor de R$11 mil. Então foi um negócio absurdo, assim, né, porque é um dinheiro que pune a pessoa, né, que pune aquele que exerceu naturalmente o seu direito de crítica. Eu não sei se a pessoa usou o meu parecer. Tá? Porque aí, modéstia à parte, estava construído nas mesmas palavras que eu usei aqui. Né? E como mestre em direito público, inclusive, né? Meu mestrado foi em direito público, ou seja, direito do Estado, né? Tinha toda a autoridade, toda a situação
baseada em julgamento do STF. Né? Eu acho que a pessoa não usou o meu parecer. Né? E aí tomou a condenação na primeira e na segunda instância, teve que pagar, né, o valor de indenização lá. Né? Então acho que não levou muita confiança naquilo que eu escrevi, deve ter mostrado para alguém, falou, deixa disso, não sei o quê, melhor pagar do que brigar. Porque sai mais caro também, né? Não só o valor do parecer, ainda tem ali para cima, né, recursos de STJ, STF, que aí são amplamente mais tortuosos e mais caros, né, de fazer. E aí a pessoa decidiu encerrar o assunto. Né? Mas eu acho isso um completo absurdo. Né? Você criticar um agente público no exercício do seu mandato é dever do cidadão, não é nem direito, não é dever do cidadão. Né? Eu não sei se é muito falando assim, o pensamento é muito minimalista, não sei se é essa palavra, mas quando a gente fala que a gente paga o salário do servidor público, seja ele qual for, eu acho que não é exagero. É verdade. É isso. É super, ultra, hiper, mega verdade. E isso precisa ser... cagar na cabeça do cara, mas não é isso. Mas, assim, alguma coisa eu posso falar, né? Você criticar o cara, é normal. Fala, porra, faz o serviço direito aí, caralho. Exatamente, sabe? Então, acho que esse negócio de pagar o salário, essas coisas, não é o fato de eu pagar o seu salário que você deve tolerância a mim, né? Ou subserviência à minha vontade. Sim. São coisas de democracia. Ele só quer que você cumpra seu dever, mais nada. Não atrapalha, porra! Só isso, saca? Tipo, hoje, legisladores muito mais atrapalham do que ajudam. Né? Vereança, em específico, e aí exercendo o meu direito constitucional de crítica, né, já alertando possíveis visualizadores do canal Peixe Grande, de que eu estou aqui exercendo o meu direito de cidadão, pagador de impostos, da crítica ao sistema, né, vereança virou balcão de despacho. Né, eu vou lá, peço um negócio, eu vou lá, peço outro, aí uma ou outra legislação politicamente em voga, igual proibição de canudinho. Sabia que em Araxá é proibido usar canudinho de plástico? Mesmo? Existe uma legislação. Tava lá, eu era assessor de um vereador na Câmara nessa época. Foi feita uma legislação para proibir canudinho. Proibir fogos de artifício. Tá em vigor. A do canudinho. Que isso? Sabe? Então, de certa forma, quando a gente vê essas legislações na televisão, na mídia, o cara quer fazer isso direto para ganhar capital político, mas não é no projeto que ele vence a eleição. Ele vence a eleição em balcão de despacho. Eu fui candidato a vereador aqui em Araxá, nas eleições passadas, né? E a maior dificuldade que a gente tinha era chegar no cara, o cara falar assim, nossa, olha, eu acho você muito massa, inteligente pra caramba, mas sabe o que é? Fulano arrumou uma vaga de UTI pra minha avó. Aí eu prometo que eu nunca mais deixo de votar nele. E ciclano tinha lá um problema com um alvará de funcionamento do meu escritório. Ele arrumou para mim, então agora ele tem meu voto. Então, a gente tem um sistema tão profundamente maluco, sabe, tão profundamente lascado, que eu preciso de alguém lá dentro para funcionar. E eu tô falando isso porque eu usufruo desse sistema também, sabe? É um sistema em que a gente precisa ir fazer pedidos e ver se essas concessões chegam, né? E, de certa forma, isso cria um vínculo de débito com aquela pessoa que facilitou aquela situação para você. E isso perverte a sociedade como um todo. Porque aí eu passo a ver o vereador não como uma pessoa a favor do desenvolvimento, mas um balcão de negócios. Ou falando até do coletivo. Aí, tipo, ele tá vendo só o seu. Se ele é bom para mim, então foda-se. Quando, na verdade, ele tem que ser bom para todo mundo, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi. Sempre foi e não é uma coisa de Brasil, não. Tá? Não é uma coisa de Brasil, não. Tem um economista que eu sou muito leitor dele, talvez o maior dos que seguem a minha corrente de libertarianismo, né? E capitalismo, essas coisas. Talvez um dos maiores economistas vivos hoje se chama Thomas Sowell. E o Sowell tem uma fala assim, né? Ele diz que os políticos têm dois grandes objetivos na vida. O primeiro objetivo é ser eleito. E o segundo objetivo é ser reeleito.
Qualquer outro objetivo que ele tenha está em distante terceiro lugar. Saca? Então, o objetivo do cara é a perpetuação. Né? E não vou dizer que todos são recheados de más intenções. Né? Alguns fazem o sistema rodar em benefício mesmo da sociedade. Sim. Né? Mas a maior parte deles não faz isso. E aí a gente cria esses problemas, né? Essas vinculações. Então, as legislações são feitas para dificultar. Porque se eu facilito, você não precisa me procurar mais. Então, a ideia de um vereador ou de um legislador é fazer com que o povo não dependa dele mais. Sim. E eu não vejo isso acontecer. Sim. Exercendo meu direito de crítica, viu, pessoal? Tá? Não, mas acho que também. Não falei o nome de ninguém também. Não falou né? o nome de ninguém, acho que foi. Tá muito. Pode passar a mão. Eu acho que. Falou de uma forma geralzona. Eu acho que é isso. Eu acho que muita gente compartilha. Essa é a realidade. Eu acho que é a realidade. Porque, assim, se você mistura... Eu acho que só quem que tá eleito que vai discordar. Assim, eu acho legal esse tipo de opinião. Mas vai discordar só pra fora, né? Eu acho legal esse tipo de opinião, porque, na verdade, ela é meio que um fato ali. A gente sabe o que acontece. Não tô dependendo muito, será que eu confio no que o Ganza tá falando? A gente sabe que é assim que funciona. Então, a gente vê, né? Mas tem coisa também, cara, que, tipo assim, não fazendo o advogado aqui. Mas o cara eleito, o cara chega lá numa situação tão difícil que, às vezes, pode ser nem só pelo voto, mas por tentar ajudar alguns momentos mesmo. Imagina, você vereador, o cara chega lá mortão de fome, pelo amor de Deus, você quebra um galho pro cara. Eu acho que há boas intenções. Mas eu acredito que a grande maioria seja por causa do voto, mas pode ser por isso também. Mas e você quer se candidatar de novo para algum cargo depois dessa experiência na candidatura para vereador? Cara, eu não sei, foi uma experiência válida para mim, porque eu falo muito sobre política, eu estudo muito sobre política, né? Eu te falei, sou um nerdão. Então eu troquei a minha nerdice de quadrinhos e videogames por outra nerdice, né? Nerdice de livro e essas coisas. E a partir disso, a minha preocupação é justamente essa, né? Estudar o máximo que eu der conta. Agora, se eu converto isso, né? A minha dificuldade também, às vezes, converter isso numa linguagem mais simples para ser eleito, né? Para a gente buscar uma coisa nesse sentido. Sim. E eu não sei se eu quero passar por esse processo de novo. Como é que foi a campanha, assim? O que você viu de legal, de... A campanha dura 45 dias, né? Durante 20 eu estava com Covid. Mesmo? Nossa. Então eu perdi 20 dias da minha campanha. Meio que desanimado e com dor e com problema. Covid é uma doença esquisita que te deixa para baixo, você se sente sujo, sabe? É um negócio meio louco, assim. A forma como psicologicamente você se sente, além dos sintomas físicos, né? Acho que não dormia direito porque estava com falta de ar. Meus sintomas não foram muito graves, a ponto de internação, mas foram suficientes. Pode desanimar, jogar lá embaixo. Para me desanimar, né? E aí, quando eu comecei a pegar fôlego, né, de campanha, essas coisas, aí eu comecei a desenvolver um trabalho, né? Era redes sociais e sinaleiro. Eu e minha esposa fomos para todos os sinaleiros do Araxá. Não teria conseguido chegar ao final da campanha sem ela. Ela foi uma grande força motriz nessa minha jornada, né? Ela me incentiva até hoje, mas me incentivava pra caramba, né? Para chegar ao final, porque eu queria ter desistido da campanha, etc. Né? Mas era muito assim, né? Contato com o povo na rua e ficava lá e você acha que era isso mesmo? Porque você já foi relações públicas. Você tem uma experiência sendo relações públicas? Fui relações públicas de um projeto de mineração, um projeto totalmente político. Então, é isso que eu queria saber, se foi um contato com política e... Foi, o projeto era no Ceará e a gente tinha que fazer muito bate-papo com política, tanto do estado do Ceará quanto do município onde a mineradora ia ser localizada, né? O Ceará ainda não tem essa história com a mineração que nós mineiros temos. Então, as coisas são mais difíceis para a gente poder. Então, a ideia era
A gente ia no gabinete do deputado, explicava o projeto, colocava-se à disposição, jantava com ele. Era meio que um lobista, assim, mas eu nunca entreguei maleta de dinheiro para ninguém. Só recebeu. Só recebi, né? Não gostaria, né? Eu sou capitalista ao ponto de achar que deve se legalizar a compra de votos. Sabe por quê? Porque você tem um comprovante. Vota em mim que eu te prometo uma vaga na UTI. Sim. Aí você vota no cara, o cara não te dá a vaga na UTI e fala assim, eu vou executar meu contrato aqui agora. Sabe, tá aqui, ó, você me prometeu, tá assinado aqui, ó, vendo meu voto, né, pela vaga da UTI. O cara não deu a vaga, velho, caça, né, não cumpriu o contrato. Né, contratos têm que ser respeitados, né. Mas aí, óbvio que eu falo isso em tom de brincadeira, ou não. Ou não, ou esse corte vai virar um corte que vai te assombrar pela vida inteira. Não, fica tranquilo, eu vou... vai ver isso aí e falar, ixi. Aí eu vou aparecer numa capsule e aí tá tudo certo. Mas aí, cara, essa situação que a gente coloca, né, nesse meio, muito da minha, vamos dizer assim, da minha consciência do que é política veio daí. Entendi. Né? Porque o projeto não seria aprovado se a gente não tivesse feito esse meio de campo. Teria sido engavetado e colocado de lado, e aí certos grupos de pressão atuam na sociedade, e o cara fala, não, tá de boa. Saca? É briga de Uber e taxista, que hoje está no passado, mas agora nós temos a briga de buzzer e a NTT, né? Sim. Então a NTT e o Congresso estão loucos para proibir a atividade do buzzer, e é uma regra besta, saca? Eu sei disso porque eu estou trabalhando num projeto de logística e aí a gente ataca essa parte de maneira principiológica, né? A gente estuda para saber como desmontar essa oposição legislativa na ciência, tá na né? capa dos jornais essa briga aí do E o que você acha que vai dar isso aí? Eu acho que se não tivermos capital político suficiente para tomar essa decisão e essa decisão gerar votos para os caras, não altera-se do jeito que está. Tem outro economista que eu adoro muito, saca? Leitor dele pra caramba, chama-se Milton Friedman. E ele fala, é uma inocência achar que a gente tem que votar nas pessoas certas. O que eu tenho que fazer é gerar capital político para que as pessoas erradas tomem as decisões corretas. Saca? Então eu preciso mostrar para a população, sim, não é para o vereador, não. Porque o vereador vai te envolver na conversa, vamos dizer assim, o deputado, né? Porque isso é uma coisa da União. Teve na Assembleia de Minas Gerais também um problema com relação a isso, né? Foi proibido aqui a operação, mas a buzzer está funcionando mediante liminar. Mas aí o que o cara fala justamente é isso. A gente precisa incutir essa ideia de dizer que esse projeto é um projeto em benefício da população. Você quer viajar barato e num ônibus confortável ou você quer pagar caro e num ônibus ruim? É uma escolha muito fácil de fazer, né? É óbvia, né? Só que você não faz essa escolha juridicamente falando, ou politicamente falando. Porque o cara vai falar assim, não, mas aquela família, tal. Você vê, por exemplo, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, são 3 companhias diferentes que operam. Tá? De ônibus. As 3 companhias diferentes pertencem ao mesmo grupo empresarial. Então, são 3 empresas de fachada diferentes, cada qual com o seu CNPJ, mas de uma holding tem um dono só. Né? Um grupo só. E aí, esses caras dominam o transporte entre Rio de Janeiro e São Paulo. São 3 companhias, sim, mas na verdade é uma só. Todo o dinheiro vai para aquela companhia, né? Só. Aí alguém vai escutar e falar assim, tá vendo? Isso é capitalismo que você defende. Mas isso não é o capitalismo que eu defendo. Né? De trocas voluntárias e livres, associações e etc. Se eu quiser operar naquela avenida... Tinha que ser 3 diferentes indo pro bolso de 3 diferentes. Porque a gente estimula a concorrência, estimula os preços ficarem mais baratos. 4, 5 e o Por que o buzzer ameaça bastante? Nem esse de ser 3 empresas mesmo donas, é só deixar outras entrar, quem quiser, né? Sim, mas como eles dominam, existe um monopólio que... E aí existe também, aí a questão política também, que não sei se pode dizer política, mas aí a hora que entra o próprio buzzer ou outra empresa tentar entrar, os caras vão dar um jeito de minar esse cara que está tentando entrar. E aí o que aconteceu? Nesse final de semana passado, o buzzer teve 5 ônibus deles apreendidos em São Paulo.
5 ônibus. Foram 4 na sexta-feira e um ônibus no sábado. Tá? Que é esse ônibus por aplicativo. Tem uma ideia de negócio diferente, né? Porque existe uma regra da ANTT que é a regra do TRIP, né? O Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Se você aluga um ônibus, o ônibus que vai tem que ser o mesmo ônibus que volta. E ele tem que ficar parado lá no local aguardando você que alugou voltar. Então, você fica uma semana com aquela frota ociosa. E aí o que o buzzer faz? O buzzer fala, você motorista de ônibus está parado nesse lugar? Então vamos rodar enquanto as pessoas estão lá nas férias, enquanto aquela família que fretou o ônibus está de férias. Vamos rodar aqui na região. E aí depois, a hora que der, você pega eles de embora e volta. Você não fica com o veículo ocioso. São quase 6 mil veículos ociosos, 6 mil ônibus ociosos no Brasil. Por conta disso. Né? Por conta de uma regra. 6 mil vezes 44... Nós temos aí quase mais de 24 mil vagas, assentos de ônibus que estão ociosos, que podiam fazer as passagens ficarem mais baratas. Não, 200... Espera aí. 6 mil ônibus e 44... Dá mais de 200 mil. Isso. Mais de 200 mil. Então nós temos um déficit de locomoção e etc. Né? E por causa dessa regra... que nem é uma legislação, mas que o presidente poderia resolver com um decreto, a NTT poderia regulamentar, mas ela não faz isso. Por quê? Porque quem aponta a diretoria da NTT é a empresa de ônibus e etc. Né? A mesma coisa com a Ancine. Né? Quem é diretor de canal que vai fazer parte da Ancine, quem é dono de telecom vai fazer parte do conselho da Anatel. Então esses caras praticam uma reserva de mercado legalizada, institucionalizada. Pode fazer, E aí o que a gente faz? O resultado é um serviço mais caro, pior e por aí vai. Vai contra esse capitalismo que você defende. De livre mercado, de livre associação. Que eu sou a favor pra caramba. Então, mas você acha que o voto do cara lá é mais por não ter conhecimento do negócio ou mais por vantagem? Por pressão do cara que vira e fala assim, ó, eu doei 100 mil conto pra sua campanha, eu preciso do seu voto. Entendi. Saca? Então é uma pressão política, né, muito grande, uma pressão, fala assim, ó, vai o deputado lá, quantos funcionários deve ter um grupo de ônibus em Minas Gerais? Deve ter uns 10 mil funcionários, né? Pô, são 10 mil votos, aí o cara põe o cara lá. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso falar assim, olha, o deputado tá votando para condenar você a um serviço de bosta o resto da vida. Saca? Só que a guerra agora é uma guerra de narrativa. Quantas pessoas têm a paciência e o saco de escutar o que eu falei aqui? Essa é a parte mais pulada do programa hoje. Essa parte do Techniquez. Então, de escutar até vai, mas de mexer alguma coisa pra mudar. Vou lá protestar na praça, né? Abaixo o transporte rodoviário estadual de passageiros. Fiquei até sem ar aqui. Buzzer, vai com a camiseta da Buzzer, defendendo o livre mercado. Então, a gente precisa desses espaços para a gente mostrar, né? Onde, o que é que acontece, ou por que o serviço é ruim. Né? A gente fala, pô, o serviço de tal companhia é uma bosta. Né? Por quê? Eu vou lá no Reclame Aqui, reclamo e fica por isso mesmo. Ah, não, te dou a passagem de graça aqui. Aí fica por isso mesmo. Sabe? Então, praticamente compra o cliente. A gente perdeu a habilidade de perguntar as coisas, de fazer o porquê. Sabe? Tem uma estudante de direito agora que eu perguntei para ela por que ela tinha começado a fazer direito e ela falou assim, é para mandar. Ela não falou com essas palavras, né? Mas a leitura é essa. Né? Então o cara quer falar assim, olha, eu tenho conhecimento técnico dessa lei aqui, eu mando em você. E o direito todo hoje está fundado a isso. Eu sou a autoridade. Quem é que você pensa? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Você é um professorzinho de uma universidade do interior e não sei o quê. Quem é você para falar de legislação e etc. Salário, né? Sargentinho, eu tô pagando sargentinho. Seu sargentinho que rolou esse final de semana. Também não fui eu que falei, viu? Porque teve, né? Você tá ligado aí, né? Aí, ó, é mais uma. Pra que vamos falar? E isso é bom que o Araxabol
o Araxá Mil Grau e um araxaense qualquer. Acho que eles combinaram e os três fizeram a mesma postagem do certo Maravilhoso, fulano. Achei maravilhoso. genial. Que todo mundo pegou no pé do fulano. Mas Não enfim, vi, não. você não viu? Depois eu vou te mandar. Então, a gente perdeu a possibilidade de perguntar por quê. Sabe? De falar assim, por que que nós estamos fazendo isso? Ou por que que nós estamos fazendo aquilo? Né? Se esse arroz está caro, por que que o arroz está caro? Sabe? Aí eu vou na culpa do meu inimigo direto, né? Aquela pessoa que mais me causa... então o combustível está caro é por causa do ICMS? Não, é por causa do Bolsonaro. O arroz está caro é por causa do estímulo à produção de outros grãos? E aí O faz arroz com o baixou arroz? quase 10 contas. Saca? Eu fui comprar esses dias. baixou. O mercado se regula. Se você deixar parado, se regula. Saca? Aí você começa a tabelar, começa a vir escassez, começa a vir problemas. Então, eu tenho estudado muito economia por causa de várias coisas. Eu sou um nerdão do caralho. Fã do Paulo Guedes ou não? Era. Era muito fã do Paulo Guedes. E agora ele tá uma caricatura, sabe, completa de uma pessoa qualquer. Então, o cara assim, se rende sabe? ao sistema? Qual a explicação? Pode ser cansaço, saca? E não que eu esteja defendendo o Paulo Guedes. não, né? sendo bonzinho. Pode ser cansaço, ou pode ser algum benefício que ele está tirando daqui, ou ele pode acreditar mesmo, saca? Naquela situação e falar assim, olha, eu preciso, certas coisas são essenciais para a gente fazer, então vou fazer quietinho aqui, deixo as coisas de lá, tá? Mas ele Sustenta fez, até o final. Porque é doido você ver a história do cara e Economista na hora que de você precisa Chicago, do né, cara, daí. ele derrapa, ué. Não, e escola começou- do livre mercado, não sei o quê, aí o cara começa a Começa com sugerir história boa, aumento de impostos e taxação de... Então, isso que aí foge totalmente do discurso liberal, né? Então, de tudo que o cara falou, ele não fez porra nenhuma. Que grilo. Não fez porra nenhuma. Então eu era fã do Paulo Guedes. Falei bem dele, né? Eu tinha um programa de rádio aqui na Rádio Volt durante 2 anos. É verdade. Que doideira. E foi na época das eleições presidenciais, né? Das últimas. E aí a gente falou, comentou. Eu e o Marcão, um beijo pro Marcão, veio aqui no Peixe Grande também, né? Tem que chamar nós dois um dia, quando já Nós tiver comentamos. passado a lista. Nós chamar eu e ele comentamos. pra gente fazer um Tem que repeteco. ter o contraponto. Não, eu gerei de comunista geração. demais pra mim. Essa guerra que é Foi boa. três, ganhei a caneca. Eu tô aqui contando. Não foi o momento, mas é bom demais. Eu acho essa guerra boa demais. Não, mas eu tô, obviamente, todo Você é respeito fã e também amor pelo Gerê. Como é que chama? O Paulo Freire? Você também é defensor dele ou não? Cara, eu não entendo de Paulo Freire pra falar nada sobre ele, saca? Então eu não Mas porque posso o dizer Gerê se eu sou defende, fã eu sou ou não. O Gerê defendeu, o Marcão detonou o Paulo Freire. Eu acho que se a gente fosse pensar um modelo de educação para o país, eu sou fã dos trabalhos do professor Pierluigi Piazzi. Ele tem uma série de livros muito legal. E uma coisa que ele fala, né? Ele fala assim, olha, ele não é de direita, ele se define como ser uma pessoa de esquerda. No livro, ele começa falando assim, eu sou uma pessoa da esquerda. Ele começa o livro falando. Né? Para ver que o debate entre esquerda e direita está muito empobrecido no país. Né? A gente precisa debater outras coisas para além desse... Se você é de direita, eu rejeito tudo que você fala, e se você é de esquerda, eu rejeito tudo que você fala. Saca? Então, o Pierluigi ele fala assim, cara, a educação no Brasil está em estágio terminal e eu estou discutindo qual cor de batom fica melhor. Sabe? Então, ao invés de dar um remédio, eu estou discutindo coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a evolução da educação. Nós somos 170 do mundo em leitura, não sei quanto em matemática, não sei quanto em ciências. Os nossos índices são péssimos da escola pública, né? Sim. Porque se você separa essa parte da escola privada, nós colocamos umas pessoas, né, em índices de países desenvolvidos. Mas os índices da escola pública, que concentra a grande maioria dos brasileiros, né, são índices de países completamente atrasados economicamente, socialmente, etc. Então, como vai se dar essa reforma do ensino, aí você vai ter que chamar o professor Gabriel Mendes
para vir aqui. Amigão meu de Uberaba, talvez ele possa vir para tomar uma cerveja comigo e faz aqui uma dobradinha no Peixe Grande. Mas por que hoje não teve cerveja? Eu tive notícia que você... Eu parei de beber, né? E ele também não bebe, então a nossa cerveja é zero. Mas tem um motivo especial para cortar o golo? Ah, cara, vamos dizer assim, eu acho que beber não faz mais aquele chute que fazia antigamente, né, na adolescência, etc. Acho que eu hoje gosto mais de estar na... Esse maluco era o louco da adolescente. Já tá entregando mas porque minha adolescência acabou há poucos anos. Né? Então, a minha adolescência acabou aí por volta dos 33, 35 anos até. Eu tô com 37 agora. Eu tive uma adolescência bem esticada, né? Uma adultez tardia, vamos dizer. Mas, e também para acompanhar a minha esposa, que não tá bebendo. Né? E aí, então, eu acabei... Só voltando no Gabriel Mendes aí, que você falou da educação, né? Essa posição aí que o Brasil ocupa nesses não é nem discutido, né? Parece que não existe uma preocupação também de melhorar isso, né? A gente nunca viu, parece que... Existir a preocupação, existe, né? Só que eu acho que a gente está perdido em como fazer. Porque você como professor, você está envolvido. Você vê isso, tudo bem, você não é o professor do ensino médio da escola pública. Mas você recebe essa turma que vem aí no primeiro período veio daí. Né? Salvo raríssimas exceções, tá? E aí tem um episódio que foi uma tragédia, né? Eu considero uma tragédia pessoal. Salvo raríssimas exceções, a gente tem gente desinteressada, desanimada, e sem vocabulário. Vocabulário que eu falo é a pessoa falar errada. Não, cara, não tem problema com você falar errado e trejeitos de linguagem. Obrigado. Em ambientes aqui... Peixe, que isso? Passando pano. O senhor tem uma eloquência, né, de podcaster comparável aos maiores podcasters mundiais. Do mundo, quiçá do Não, universo. Mas assim, eu tô falando bem, né? Precisa de ter uma eloquência natural. Já assisti outros programas de vocês, né? Sou audiência silenciosa, né? Mas gosto muito do formato e do podcast de vocês, saca? De verdade, elogio sincero. Obrigado. Valeu. E, salvo raríssimas exceções, a gente tem uma massa de pessoas que estão ali sem qualquer estratégia, sem objetivo, gastando um dinheiro louco, porque é caro fazer faculdade. Sim. Não é barato fazer faculdade, sabe? E você chega lá, a pessoa está desinteressada, não quer fazer o trabalho, quer copiar da internet, vai fazer a prova no grupo de WhatsApp, buscando as questões na internet, saca? Então, eu acho que a gente tem um problema grande, só que esse problema não é um problema, vamos dizer assim, da pessoa em si, que chega lá assim. É porque a gente não ensinou ele a passar por esse caminho para chegar na universidade. Então, a gente vê o diploma como um salto, né? E o diploma hoje não vale tecnicamente coisa nenhuma. E hoje parece sabe? que mais do que nunca, É até né? o contrário. Né? Às vezes você tem um diploma de determinada área, mas tem grandes conhecimentos na outra, você não vai adiante, porque você é formado em direito e não sei o quê. Então, parte do problema é meio que a cultura de achar que a gente tem que fazer faculdade, sair da faculdade para pós-graduação, da pós-graduação para o mestrado, do mestrado para o doutorado, do doutorado para o PhD. Eu não vou fazer doutorado. Eu encerrei a minha cadeira acadêmica no mestrado. Tá? Quando eu vi que o aumento de salário da pós-graduação para o mestrado era de 5%, eu falei assim, não vou me matar 4 anos num doutorado para poder justificar um aumento de 5% no meu holerite. Sabe? De R$100 no meu holerite. Sabe? Sim. É um negócio assim... absurdo, sabe? O sistema como as universidades... Federal não. Federal é massa, embora seja um sistema de cartas marcadas. É difícil entrar na federal se você não for amigo dos caras. Né? Então, não faço doutorado, não é um sistema em que eu quero participar, embora tem gente que insista muito para eu fazer isso. Né? Mas eu acho que eu não tenho a qualidade emocional para fazer um doutorado. Porque você já é o nerd dos estudos, então você também... Você fala como se fosse mais 4 anos, mas você já estuda. Eu gosto de estudar o que eu tô afim.
Não gosto de estudar o que as pessoas me mandam estudar. Né? Entendi. Igual a piada do Ron Swanson, né? Mandaram eu falar assim no meu casamento durou 4 horas porque eu não queria repetir o padre. Não queria aceitar a ordem do padre. Mas, assim, faz parte do jogo, né? E aí, o problema da educação está um pouco nisso, né? No desalinhamento das expectativas do que é uma universidade. O contexto que uma inteiro universidade dele para representa. trás foi diferente, né? Isso. E eu falei vocabulário, né? Preciso esclarecer isso aqui para não parecer que eu estou sendo muito elitista, não. Não é o vocabulário português que eu estou falando, é o vocabulário de conceitos. Tá? E aí vem nesse problema que eu tive, né? Talvez no desalinhamento das minhas expectativas com as expectativas da turma. Eu sempre tento começar uma turma nova com empolgação, vamos falar, né? Vamos viajar. Sim. Viajar é importante. Né? E aí fui apresentar a história da Oresteia. Oresteia é uma obra do teatro grego, faz parte de um conjunto de obras chamado a Trilogia de Ésquilo. Ésquilo era o escritor. E a Oresteia conta a história da formação do primeiro tribunal do júri e do princípio do indúbio pro réu. Todo mundo conhece, né? O que é um júri e, na dúvida, se julga a favor do réu. Então é uma coisa meio cultural na sociedade, mas porque vem desde o teatro grego, né? Milênios atrás. E aí eu contei, né? Preparei um episódio de Game of Thrones, né? Narrando um episódio, porque o povo que se mata, né? Começou quando Afrodite cortou o saco do Cronos e jogou... Né? Não, quando Gaia, né? Cortou o saco do Cronos e jogou o saco mesmo, né? Escroto, testículos, né? Ele jogou os testículos do Cronos no mar e dos espermatozoides do Cronos nasceu Afrodite, e dessa linhagem da Afrodite que passa a história dos nossos das pessoas da Oresteia, né? E eu contando isso, todo empolgado, e narrando 40 minutos contando a Oresteia. No final a menina fala assim: isso cai em concurso? Que martelada, hein? Puta que pariu! Acho que eu desisti, foi ali. São os pontos que desanimam, né? Pode cair na pergunta do show do milhão, ué. Do show do milhão. Se serve de consolo, pode cair do show do milhão. Mas você sabe que eles entrevistam você antes pra cair uma pergunta que não é da sua área, né? No show do milhão? Tipo, você chega lá, você é advogado, você acha que vai falar de legislação ao tribunal do júri? Não, vai perguntar como é que chama... Como é que chama o osso do canino, do dente, da vaca, de não sei de quem, saca? Então, nossa, mas que desestímulo, né? Se existir essa palavra. E parte do estado da nossa educação é assim, Se né? não existir, tá inventado. Tá criado agora, desestímulo. Acabou de criar. Aí, ó, tá dizendo... Ele falou assim, todo humilde, né? Não tem vocabulário, né? Tem tanto que está fazendo criação de palavras, que neologismos. Ele é um neologista. Ele é a pessoa do neologista. Ele cria palavras. E eu acho que, cara, você precisa entender o tanto que isso é importante. Porque eu preciso de formas para me expressar. Eu sou tão fã do direito à liberdade de expressão, né? Falando das coisas. Por quê? Se você não consegue falar, você não consegue pensar, né? Tem pessoas que falam que você fala porque pensa. Né? E é o contrário, eu acho que eu penso porque falo. Então, quando eu começo a ter a capacidade de criar palavras, de dizer aquilo que eu quero dizer, de falar as coisas que eu quero falar, eu consigo melhorar a formação do meu intelecto. Então, eu estou acostumado a entregar tudo para mim pronto, a entregarem tudo para mim pronto, e mastigado, e vomitado, e regurgitado, e processado, e injetado, né, simplificado, que eu não tenho mais a capacidade de entender o que eu quero dizer com isso. Parte disso é por isso que o aluno cola, porque ele fala assim, eu não sei nem como responder como eu me sinto, porque eu não fui ensinado das ferramentas de dizer como eu me sinto. Então, esse problema educacional nosso começa lá de fora, lá da base. A gente tinha que ter uma inversão. A gente gasta 100 vezes mais na universidade do que gasta no ensino básico. E tinha que ser o contrário.
Sabe, o gasto do ensino básico tinha que ser 100 vezes maior do que o da universidade. Porque nós criamos uma forma de Robin Hood às avessas no Brasil. Sempre foi assim? Sempre foi assim? De ensino básico, É. historicamente eu não sei te falar. Eu sei te falar o que acontece hoje. Tá. Né? Porque o perfil das pessoas que entram na universidade privada, de 95% das pessoas que entram na universidade privada, esse dado eu afirmo categoricamente, que é um dado que a gente revê todo semestre, né? Vem da universidade pública. Vem Do ensino. Do ensino público, isso. E o inverso acontece na federal. Né? Sim. É menos extremo, mas 70% de estudantes de federal vêm das escolas privadas. Então você passou na escola privada 12 anos ensinando o menino a passar no vestibular da federal. E na universidade pública, você passa 12 anos ensinando para ele perfumaria. Porque o ensino é muito dispar. Sabe? Então, vem assim... Dispar não existe, né? Mas eu entendi. E criei uma palavra. Criou outra Falta palavra. você criar a sua palavra agora, Campolino. Não, eu não vou criar minha palavra, eu só quero destacar aqui que mais uma vez, mais uma pessoa passou pano pro vocabulário do Peixão. Obrigado. Se a gente pegar os cortes aqui e juntar tudo, o Peixão é um gênio. Não, isso falaram ao vivo, né? incompreendido do vocabulário araxaense. Chupa, Bruninho. Mas é sério. Eu quero a nomeação dele para a Academia Araxaense de Letras. O neologista. O Luiz deve estar revirando a hora dessa, né? O França? Puta, é. O França falou, não. Esse não. Que decepção. Mas é isso, cara. Eu acho legal. Esse assunto foi bem bacana, que a gente foi mais específico. Pegando né? esse gancho aí, o que você fala dessa galera querendo mudar do Elo? Elo, como é que é? Sem ser ele nem ela, seria... Como é que fala? Pronome neutro. Pronome neutro. Válido? Não, fala assim. Antes de você responder, se às vezes você achar que é polêmico, né? Eu já digo o seguinte. Você não existe, você já começou errado. Não, existe. Você continua, você é Você neutro. é. Você é neutro. Mas no seguinte, você falou uma coisa aqui hoje. Essa pergunta que ele fez é super específica, que tem a ver justamente com o que você falou do que a gente está discutindo. Eu esqueci agora Falta o termo. vocabulário de conceito. Tipo assim, é específico. Por que a gente tá discutindo isso? É a minha opinião. Aí, ó, o cuidado que tem que tomar. Então, É a minha opinião. Por que a gente tá discutindo isso? Né? eu vou voltar a pergunta para vocês assim. Como você se sente? Como você se define? Você, Campo Grande, como você se define? Mas em que sentido? Não, em qualquer sentido. Eu pergunto assim, tem que vir uma coisa na sua cabeça, né? Como que você, Campo Grande, se define? Gordo. Beleza, é uma identidade, Né? tá? Você escolheu uma identidade. Uma entidade. Um corpo celeste. Certo. Vocês não estão percebendo porque vocês estão vendo daqui, né? Eu tenho um ponto de vista diferente do lado de cada mesa. Mas você não está vendo, Peixe, que passa o podcast, você vai ficando um pouquinho mais perto do Campo Grande por causa do empuxo gravitacional. Que é essa massa estelar. Se você for pegar os cortes ali de meia hora, vai chegando. Tem que ir acertando aqui toda hora. Tá, mas aí Cara, tá. Identidade. E Criei a minha você, identidade. Peixe, como é que você se define? Ser humano. Um ser humano. Beleza. Essas são as duas identidades que vocês escolhem. Quando eu penso em como eu me defino, eu crio internamente em mim uma identidade. E parte, né, da liberdade que nós temos hoje é a criação de identidade. Esse direito, né, esse princípio não é novo. O Aristóteles já falava da autodeterminação, né, na Grécia Antiga e etc. Então, esse direito de me definir da forma como eu quero, né, é um direito que ninguém pode tirar de você. Entretanto, isso não significa que você possa impor
em mim a sua definição. Então, você fala que é gordo, eu digo que você é atarracado. Né? Então, Sim. né? O ser Acerta, humano é me mais identifica, difícil. velho. Né? Não, você é um peixe, porra. Então, e aí quando Fora quando você coloca essas situações, né? O pronome neutro, ele vem para isso. Ele fala assim, olha, eu estou obrigando você a usar uma maneira específica de se referir a mim, porque eu quero impor a você a forma como eu sinto. Sim. E eu não posso impor a ninguém o que eu sinto. Né? Então, se você se sente ofendido contra mim, em minha pessoa, porque eu usei ele ou ela em vez de elo, né, que acho que é o pronome neutro, não sei, significa dizer que eu estou cedendo a você o direito à minha autodeterminação. Entendi. Né? E aí o problema da linguagem neutra, em tese, em uma parte está nisso. No outro é o símbolo. Né? Quando eu falo que isso aqui é uma garrafa de água sem gás e essa aqui é uma garrafa de água com gás, estou me referindo a dois objetos diferentes. Eu falo água, não tem tanta especificação. Tá? Com gás e sem gás. Então, a palavra água é um símbolo e ter ou não ter gás é a qualidade desse símbolo. Eu posso dizer assim, ó, você quer uma água com gás? Eu falo assim, não, Gans, essa aqui é sem gás. Não, é com gás. Não, mas é sem gás. Eu falo assim, não, olha, eu sinto que essa água aqui é com gás. Então, quando você diz que essa água é sem gás e você contesta o que eu sinto, você ofende a minha identidade. Porque eu quero chamar isso de água com gás. Processo. Sabe? E aí, Processo. essa preocupação com o símbolo, acho que é um pouco do porquê a gente tem uma crise educacional. Porque eu não ensino o que é o quê. Eu não posso mudar o conceito das palavras porque eu sinto. Né? A gente diz que a linguagem é viva e que ela muda e que ela altera, mas não é pela vontade de um indivíduo. É uma movimentação coletiva intensa, que deve ser unânime na sociedade. E aí, usar o gênero neutro não é unânime. Então, quando a pessoa obriga a outra a usar isso, né, tudo bem. Meus amigos podem me chamar de gênero neutro. Teve uma peça de teatro aqui, que eu era produtor na época. O cara já tinha inventado o gênero neutro antes de existir gênero neutro, né? Porque ele se referia à pessoa transgênero como ela. Então, veja, a própria entonação da palavra mudou, ficou engraçado lá na hora, não tem nada a ver com elo, né? Mas ele já sacava mais ou menos essa situação da linguagem, Sim. de possibilitar o uso da linguagem. Então, nós precisamos de reforçar que isso aqui é uma caneca, isso aqui é uma água com gás, uma água sem gás, isso é uma água sem gás. Isso é uma mesa, essa cor que você usa é preto. Né? Se você quiser falar que não é, beleza. Só não pra você. Mas não me obriga a falar que isso aqui é azul, porque não é. E não entenda isso como um ataque à sua dignidade, à sua autodeterminação. Sim. Tá? Você tem o direito de ter a cosmovisão de mundo que você queira. Se eu sou capitalista, comunista, libertário, revolucionário, jucheísta, né, que é o socialismo da Norte-Coreia. Mas eu não posso... Você não pode me obrigar a ser. Né? E acho que a definição da linguagem está nisso. Né? Então o cara tem que chegar lá no curso de Direito sabendo certas palavras. Falando dessa discussão assim, pra mim é tipo assim... Ficou profundo aqui agora. Né? Não, foi muito bacana, acho que bastante esclarecedor. E o que eu penso nesse sentido é tipo assim, eu comecei, esse é um assunto, por exemplo, que eu não me preocupo mais. Deixa, vocês querem fazer o que vocês querem fazer. Não vai me atingir, me ofender nem nada, faz o que quiser. A minha opinião, nesse sentido. Acho legal a forma que você abordou, que foi bem específica, né? Mas pra mim, diferente. Atleticano. Me preocupar com isso, sabe? Tipo assim, acho que as pessoas se preocupam com isso. Que entrou naquela questão da discussão, onde a gente fica discutindo. A pergunta do Peixão é pertinente para ter uma resposta tão
embasada quando você não, falou. mas é porque tava no rumo. Mas falando assim, de uma maneira geral, essa é o tipo de discussão que eu acho que não vai evoluir ou E nem é involuir polêmica, a gente, né? E nem Existe é polêmica. evoluir? Existe involuir. Ah, então eu achei que eu tinha criado a palavra, tava aqui criando. Te falta Vou talento. roubar a sua caneca. Você viu que ele falou? Te falta talento. Eu vou roubar a sua caneca se você não criar uma palavra até o final deste episódio. Aí você leva duas. Lembrou? Pensou em alguma aí pra gente valer É. a caneca? O caneco do O campo? caneco, não. Aí essa não. Vamos evitar esse tipo de piada. O caneco. Uai, cara, eu e o Campo temos uma história, vamos dizer assim, interessante, né? Ele tem que rir, hein? De identidades, né? Falando assim na nossa situação. E até uma história que depois que eu me investi nessa história do Campo, eu vou contar primeiro a dele, depois vou falar a minha, porque eu acho que ele vai rir mais da minha do que da dele, né? E aí a gente viajou juntos, né? Daqui de Araxá, Isso, num faculdade, ônibus, época de faculdade. Numa excursão totalmente fodida, saca? Mal organizada, para um evento que era o Encontro Mineiro dos Estudantes de Direito, EMED. EMED. Isso foi em 2007 ou 2008, mais ou menos. Eu acho que foi em 2007. Viçosa. Viçosa. É. Eu não sei, em 2007 eu namorava na época e ela não deixou eu ir no EMED daquele ano. Ela falou assim, você vai solteiro ou você fica namorado. Não, porque teve um que foi super Eu achei maior. certa a decisão dela. Porque o trem é bagunçado, né? Teve o 2007, o 2008, ou 2008, 2009. E teve um que foi mal organizado. Teve um que foi bem organizado, que eu ajudei a organizar. Que foi o de Ouro Preto. Não, então o nosso foi o mal organizado. Que foi o de Viçosa. Que foi de Viçosa. É. E aí, bicho, a gente foi, pegou esse ônibus aqui em Araxá. E na hora que o Campo entrou no ônibus, de repente ele já não era mais o Campo. Ele era El Campo. Vai já, porra. Mas já... É porque eu tô lembrando. Isso aqui, ó, tá voltando a memória. E aí, cara... de Nossa, o ônibus era Viçosa, muito fodido, o velho. ônibus caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços. Saca. Os pneus careca. Pneu fudido, careca. Polícia Federal parou a gente. Sabe? É. Tipo bombeiro, só estudante, velho. É. E aí, de repente, cara, o Campo já não era mais o Campo, ele virou El Campo. E daí ele começa a falar espanhol, cara, um portunhol, o trajeto inteiro da viagem, o trajeto inteiro. Eu sou El Campo Grande, que aqui, acá estamos trafegando para el EMED, e que lá chegando nós habíamos de beber mucho, e pero que sí, pero que passava não. do rio, contava do nome do rio, a cidade e tal, a montanha. E, cara, e foi disso aqui, daqui até lá, né? De Araxá até Viçosa, hablando espanhol, descendo, pero que sí, pero que no, e etc. E foi essa viagem toda, né? Essa fantasia do campo espanhol. E a gente via, falava assim, Campo Grande, ele falava assim, não, El Campo. Né? E, bicho, uma loucura, né? A gente fritou na viagem o tempo todo, a todo momento. Que beleza, hein, cara? E aí eu falei, lembrança. aí eu virei e falei Que assim, não, eu lembrança, quero ser o Campo Grande. Quando eu crescer, eu quero ser o Ainda Campo bem que Grande. deu errado aí. Aí, bicho, fui em 2015, né? 7 anos depois, em 2015, eu fui num forró de São João, lá em São João Batista. Aham, da canastra. Da canastra. Tá com o brotherzaço meu lá, o Canudinho. E aí a gente... Canudinho, É. o apelido é bom. Canudinho, qual é o campo? Gans e Canudinho. Cara, a gente também travado, saca? Completamente do avesso. E aí, cara, bicho... O Canudinho vira e fala assim, velho, tem muita gente aqui, vamos fingir que a gente é estrangeiro? Aí eu falei assim, beleza, né? Então eu vou começar a falar alemão, né? Baden-Baden, Smirnoff, Volkswagen, Mustang. Baden-Baden. E aí, cara, a gente falou assim, Canudinho, mas a gente precisa de uma história, né? Vamos falar, né? Você é o meu tradutor de alemão, eu falo em alemão,
e você traduz as coisas pra mim, porque aí a gente tem uma legitimidade maior na nossa história, né? Então, pra gente fazer isso acontecer, vamos ali buscar um cachorro-quente. E aí a gente entrou na fila do cachorro-quente da tia lá, né? E aí, de repente, eu vi falar assim, né? Na Frankfurter, bitte. Né? Isso é verdade, né? Na Frankfurter é o nome da salsicha, bitte, por favor, é uma, né? O básico do básico do aí básico. o Canudinho virou e falou assim, super básico. Eu não morreria de fome em alemão só, né? E aí o Canudinho falou assim, que é um cachorro-quente. Aí eu recebi o cachorro e falei assim, Danke schön, mein Fräulein. Kanuden. Aí já... Kanuden. Was ist das? Smirnoff? Aí ele falou assim, nein. Was ist batata palha? Aí eu falei assim, Potaten, Kartoffel, Potaten, né? Aí eu comecei a passar por toda a extensão da trilha de servir as coisas, inventando as palavras dos negócios, né? Em alemão. Em alemão, né? Vai Potaten, Volkswagen, Smirnoff, Strudel, Schnitzel, Werner Schnitzel, Wien. E aí comecei a fazer um monte, né? Aí chegou na última coisa, o último molhinho de colocar era uma mostarda, não tinha colher na mostarda, né? Aí eu falei assim, Kanuden, was ist das Spunen? E ele falou assim, que é Spunen? Eu falei assim, was ist das Spunen at Mutaden? Was ist das Spunen in Mustaden? Mustaden. Aí o cara que tava atrasando a fila, né? Travadaço e não sei o que, o cara dentro do quiosque virou e falou assim, pega uma colher aqui que o alemão quer a mostarda. Conseguiu. Não, mas a história é que o filho da puta aleatório, puta raça. O alemão com a colher. Eu achei que você ia enfiar o cachorro-quente na mostarda e falar que aquilo lá era... Não, eu sou escroto, mas eu sou limpinho. Tipo assim, não, achei que você ia enfiar na mostarda lá e falar assim, isso aqui é o... tradição, tradição. E aí, mas não termina aí, né? E o Canudinho tava ficando com uma menina lá na festa. E aí ele virou e falou assim... a noite inteira. O stick foi a noite inteira. Você tá falando alemão já. Nacht inteira. Night inteira. E aí, bicho, chegou lá o Canudinho, aí ele falou assim, esse aqui é meu amigo, né, o Franz, ele é alemão e não sei o quê. Aí eu inventei lá alguma coisa, né, Danke schön, bitte, não sei o quê. Ele falou assim, eu te conheço, essa menina tá tão travado que eu nem lembrei, né? Eu te conheço, né? Eu já era professor da faculdade, entrei em 2014, né? Em 2015. Te conheço, você dá aula na faculdade, não sei o quê. Aí quebrou o encanto ali na hora, né? O alemão que existe dentro de mim morreu, né? De vez em quando eu conto essa história pra ganhar caneca. Você vê que o cara entendia alemão, o cara que... Ué. Spunen. Das Spunen in der Mustaden. O cara entendeu. Mas foi uma boa. Foi uma boa, mas na época não ganhou nada, né? Ganhou aqui agora. Olha pra você ver, uma história que aconteceu há 6 anos atrás. Alguém não ganha essa caneca? Eu fiquei perguntando assim. Não tem como, Até né? hoje... É muito... Até hoje ninguém passou nem perto de não ganhar. A verdade é essa, é muito fácil. Pra ganhar essa caneca é muito fácil. Pensar em prós desafios, hein? Fazer uma gincana pra ganhar essa caneca na próxima. Igual do Luciano Huck. Você tem que fazer uma prenda de uma semana lá, treinar, escalar a parede de 5 metros pra ganhar a caneca. Subir no peixe grande de rapel. Se quiser ganhar a caneca, é por aí. Ô, Gansa, mas acho que é mais ou menos isso que a gente tinha pra falar. Foi bom demais. Desopilamos o fígado. Não, valeu, agradeço cara, demais. por me receber eu tinha aqui. certeza. Bebe. Você brindou, você bebe. Eu tinha certeza.
trem já tá difícil. Eu tinha certeza que a gente ia entrar em assuntos polêmicos, igual a gente não entrou em outros, porque eu tinha certeza que você ia tratar do jeito que você tratou. Foi o rumo da conversa, foi bom. Não, o rumo da conversa, mas é o trato, é o jeito. Já que a gente falou tanto sobre liberdade de expressão e da dificuldade de expor as ideias, eu acho que você falou de uma forma muito massa ali e suave para quem tá assistindo a gente. Não tem Essa um ar pra conversa falar. nós seríamos em qualquer boteco, em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho massa por causa certeza. disso, porque fluiu. Eu acho que eu falei muito, né? Guilhermos. Mais do que escutei, mas foi muito bom Não, foi poder bom. falar isso para vocês e poder falar um pouco do que eu penso Sim, expor. e desabafar certas coisas, né? Eu tô cansado da vida de professor, de fato, né? Eu acho que a gente precisa rever, não que a pandemia tenha estragado, mas ela escancarou o problema de maneira muito presente, Sim. né? Então, a gente resolve os problemas falando dos problemas, né? Sim. Dialogando com os problemas e vocês me agraciaram, né? Sair daqui renovado, porque vocês me permitiram falar sobre isso para uma audiência maior, sem parecer que eu estou dando lição de moral nos meus alunos, né? Porque se eu falo isso na faculdade, eu assim, lá veio o Ganso falar de novo na minha cabeça. Que Eu só quero meu molecada. Gans, eu só quero meu diploma, cara. Eu falei assim, beleza, então toma aqui sua frequência, sua nota, não me enche o saco. Passa aqui o dinheiro, claro. Passa aqui o dinheiro. E vaza. Não recebo da mão dele? Então é isso. É isso, Fica a dica Luquitos. aí, ó. Fazer trabalho do professor, estuda aí, galera. Faz o trabalho, estuda, lê, entende a pergunta, pelo menos, né? Interpreta Você a acha que pergunta. se você voltasse no tempo, você seria um aluno melhor? Eu não teria feito faculdade de Direito. Não, fala de ensino médio e tudo. Ah, cara, eu nunca parei pra pensar, mas provavelmente não. Tá no chão. Foi boa, E você, Guilherme. Gans? E você? Você acha que se você voltasse, Eu seria melhor do que Eu hoje? seria um aluno que teria estudado um pouco mais. Eu não teria abandonado assim por completo. Teria vencido o videogame antes. Né? Eu tive uma luta de vício contra o videogame mesmo. Isso é outro assunto para uma outra hora. Teria vencido o videogame antes e ter sido uma pessoa diferente. Mas essas especulações são poucas, né? A gente tem que ver o agora mesmo, Sim. que a gente tem feito. É isso aí. É isso aí. Então é Mude isso. o mundo, mude o mundo. Luquito, obrigado mais uma vez na direção. Valeu, Um Luquito. abraço pro Vitão, Luquito Chumolinha. rachou ali, Aqui ó. na Bate-Caverna. Do Das Punenet Mustaden. Das Mustaden. Então a gente tem que finalizar com você, hablando em espanhol e eu sprechen Deutsch. I'm speak ser. English. I'm speak English. Speak English all night. Only today. Opa. Opa. Vamos só... Em espanhol? Não. Não, tengo que hablar de los patrocinadores. Patrocinadores. Vamos lá. Tem que falar em português, porque senão o público não vai entender. Espaço Ecossense, uma forma diferente de lazer e esporte. Sigam eles. Amanhã tem, hein? Não, Amanhã tem. Teve hoje cedo, né? Teve de novo, né? Hoje aqui. Acompanha aí, pois é. Acompanha aí. Espaço Ecossense. Sigam eles. Caricanecas Araxá. Ganza garantiu a caneca dele. Sigam Caricanecas Araxá. Vila Gestão Imobiliária. 3662-9001. Liga lá e pede para falar comigo. Mas pode pedir para falar com meus colegas também. E via permuta.uberaba.araxá. Segue eles lá. Segue o Júlio Dário também, que tá com um curso bacana agora. Sniper. Vendedor Sniper. Tem umas dicas muito boas de vendas também. Então, exestro. Auf Wiedersehen. Exestro. Muy obrigado a todos los telespectadores que estaban conosco. Thank you very much. Conosquito. Auf Wiedersehen, Baden-Baden, Werner Schnitzel, Smirnoff, Volkswagen. Graças. Tamo junto. Graças. Valeu. Muito grato. Valeu, Próximo galera. você traz sua prima, a Ellen. Não podia faltar, né, pô? Ela puxou Entendeu? o lado Entendeu? feio da Pegadinha, família. não.
Não. Ellen Gazzaroli. Putz, não, foi longe demais. Eu Não, viajei. eu esperei o episódio inteiro pra soltar essa. Curte, comenta, A Ellen compartilha. Gazzaroli eu não consigo, mas eu trago o Marcão. Marcão, tá bom. Marcão é bonito. Tamo junto, galera. Valeu, galera.